Fala pessoal, beleza? Chegamos no segundo semestre do ano 2021. Eu quero falar um pouquinho sobre cansaço físico, mental e espiritual, de certa maneira também. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão se sentindo cansadas da rotina, cansadas da família, cansadas do trabalho, cansadas da vida. Cansaço. Certeza que se você não é essa pessoa, você conhece alguém que chega fim do dia, ou às vezes nem chega o fim do dia, já no café da manhã, tá reclamando do cansaço, do estresse, da fadiga, e da segunda-feira aquela pessoa já tá desesperada logo que chega sexta, que chega sábado e quer descansar. Durante a semana, muitas vezes, os cultos das igrejas, de modo geral, são menos frequentados, em boa parte porque as pessoas estão cansadas da sua rotina. E por aí vai. No entanto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 9, diz assim. Aliás, verso 8, diz assim. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um outro e último texto de base aqui, Isaías capítulo 40, verso 28 em diante, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que eu estou dizendo aqui, claro que alguns casos extremos de esgotamento físico, de esgotamento mental, né, de estafa. Claro que alguns casos extremos, sei lá, já passaria para transtorno de ansiedade, depressão, essas coisas. Eu não estou falando desses casos extremos, eu estou falando da rotina do dia a dia, sua, minha e da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas que, como eu disse, chega meio do ano, chega fim de semana, chega sexta-feira, tá cansado. Segunda-feira de manhã é aquele sacrifício, aquela dificuldade para levantar, para sair da cama, para trabalhar, para produzir. É aquela pessoa que durante a semana e às vezes até alguns domingos acaba não participando dos cultos da igreja. E a questão nem é participar dos cultos da igreja. O problema é que nessa correria do dia a dia, onde a pessoa acorda para trabalhar e termina de trabalhar para dormir, acaba negligenciando a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de estudo bíblico, que precisa ser diário. E o que eu noto na minha vida, muitas vezes, quando eu acordo assim, meio de mau humor, ou quando, não sei, estou me sentindo incomodado com alguma coisa que de repente nem eu sei exatamente o que é. Às vezes, quando eu estou me sentindo cansado, quando eu estou me sentindo estressado e paro para pensar a respeito, eu percebo que nesses momentos, eu paro de pensar nas coisas, paro de pensar na vida, pego minha Bíblia, leio, oro, me desconecto totalmente desse mundo, desse plano terreno, para pensar nas coisas espirituais, para simplesmente conversar com Deus. Não é para pedir nada a Deus, não é para conversar com Deus nem sobre coisas dessa terra, mas é uma conversa com Deus, uma oração, uma leitura bíblica, no intuito de realmente me desligar dessa vida, me desligar desse plano terreno e me conectar, pensar apenas nas coisas espirituais, celestes, vida eterna, esse tipo de coisa.
eu noto que quando eu faço isso, automaticamente ou imediatamente me sinto descansado, sem estresse, me sinto melhor, me sinto renovado, me sinto com as baterias, né, com as energias recarregadas para continuar minha rotina, continuar meus afazeres, fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Portanto, o grande erro que eu vejo as pessoas cometerem nessa rotina cansativa que todos nós vivemos é acabar deixando de lado a única coisa que pode manter você nos trilhos, que é o seu relacionamento com Deus, que é a sua vida de oração, que é a sua leitura bíblica diária. Porque é isso que vai alimentar o seu espírito, é isso que vai alimentar a sua alma, e é isso que vai, consequentemente, recarregar a sua mente e o seu corpo. Dormir faz parte, ter um dia de descanso faz parte, na medida do possível, cada um com as suas condições financeiras, passear, tirar férias, faz parte. Mas uma coisa que está acessível a todo mundo, todo dia, é justamente tirar uns minutos do seu dia para falar com Deus. E não é para falar com Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas é uns minutos para falar com Deus sobre a vida eterna, sobre a sua espiritualidade, sobre a vocação, o chamado que Deus tem na sua vida. Alguns minutos para falar com Deus de maneira que você se desligue, se desconecte totalmente dessa terra, desse plano terreno físico, palpável que nós vivemos. Porque aí você realmente consegue desligar sua cabeça, descansar e voltar para o jogo. Claro, aí uma outra oração, ou até na mesma oração, você conversar com Deus sobre qualquer pedido que você tenha, qualquer necessidade física que você tenha, tudo bem. Mas seria interessante, na verdade, você realmente tirar uns minutos de oração, de leitura bíblica, para desligar a sua cabeça daqui, da realidade que você vive. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor. E é instantâneo, é logo em seguida. Talvez você não perceba isso na primeira tentativa, mas insista um pouco mais. Faz diferença. Eu tenho notado uma grande diferença na minha vida, por isso estou compartilhando isso aqui com você também. Amém? Deus abençoe. Até mais.